Boa tarde a todos. Nós vamos dar sequência ao nosso curso de epidemiologia clínica com a nossa segunda aula agora. E nós vamos falar sobre a anatomia da pesquisa clínica. Então, a anatomia da pesquisa clínica nada mais é do que o plano escrito da pesquisa para poder testar a hipótese, né? Esse é o protocolo. A gente começa fazendo uma pesquisa clínica, estabelecendo um plano daquilo que vai ser feito. E esse plano escrito da pesquisa para testar a hipótese é chamado de protocolo da pesquisa. Ela é a transcrição da pergunta do pesquisador, da hipótese, no método científico antes de iniciar a pesquisa, né? Porque você vai fazer uma pesquisa para poder testar a tua hipótese. Por causa disso que tem que entender bem o método hipotético dedutivo de resolver problemas. E ele auxilia o pesquisador a planejar de uma forma lógica, focada e eficiente. O método chama hipotético dedutivo, porque o dedutivo é você deduz quais são os testes, a metodologia, para poder testar a hipótese. E detalha aspectos importantes da pesquisa para todos os envolvidos. Os pesquisadores, os pacientes e também quem vai fazer análise posteriormente, em geral, os estatísticos. E ela é essencial na busca da aprovação, de apoio e de financiamento da pesquisa, que alguém só vai colocar dinheiro, só vai te auxiliar se souber os passos daquilo que vai ser feito. Muito bem. Eu posso dividir essa pesquisa clínica em anatomia e fisiologia da pesquisa. Do que a pesquisa é feita é a anatomia e de como a pesquisa funciona é a fisiologia da pesquisa. É claro que a pesquisa não tem essas duas partes bem definidas, mas assim como eu posso imaginar de que uma célula, eu posso estudar a sua morfologia, posso estudar a sua função, a pesquisa também eu posso estudar a sua morfologia e a função, e elas obviamente se complementam. Esses são os 6 elementos que todo protocolo de pesquisa precisa conter antes de iniciar uma pesquisa. É claro que você pode ter outros elementos, mas esses 6 elementos eles são essenciais em todo o protocolo da pesquisa. Ou seja, você define primeiro quais são os objetivos da pesquisa, qual é a significância, o delineamento que você vai utilizar, levando em consideração os eixos de montagem, controle, intervenção e o eixo temporal. Vai definir qual é a seleção dos pacientes que vão participar da pesquisa, os critérios de seleção, inclusão, exclusão, amostragem. Como as variáveis serão aferidas e qual será a análise dos resultados, análise estatística, análise dos resultados e as conclusões que você eventualmente pode tirar posteriormente. Então aqui está nada mais do que transcrito o método hipotético dedutivo, no qual você começa com um problema e quais são os diversos testes, qual é o teu método que você vai utilizar para poder avaliar a tua pergunta, que é o objetivo principal da tua pesquisa clínica. Então, com relação a cada um desses elementos, desses 6 elementos, objetivos da pesquisa, ela é a questão da pesquisa, é a dúvida que precisa ser respondida, né? Todo método hipotético dedutivo começa com um problema, você precisa de definir bem o problema, né? Isso geralmente envolve uma revisão bibliográfica, uma revisão mínima da literatura para você poder definir qual é o problema que você vai estudar. As questões amplas elas precisam ser estreitadas numa dúvida que pode ser pesquisável, né? Não dá para poder resolver todos os problemas numa pesquisa. Então, um problema grande ele precisa de ser, olha, eu vou avaliar só um determinado elemento, 2 determinados elementos, um ou outro desfecho principal, alguns desfechos secundários. Nessa determinada pesquisa. Quanto mais reduzido for o teu problema, mais fácil e maior validade você vai conseguir atingir na tua pesquisa. Se você tiver muitos problemas para poder resolver, é melhor fazer várias pesquisas do que fazer numa pesquisa só resolver vários problemas. Os bons questionamentos em pesquisa, a gente tem feito isso rotineiramente aqui nas nossas reuniões de segunda e terça-feira, na hora que você vai montar um protocolo de pesquisa, a tua anatomia da pesquisa, qual é a tua pergunta, ela tem que ter o FINER.
né? Essa tua pesquisa ela tem que ser factível, ela ser possível de ser respondida. Se ela não for factível, eu não posso responder, né? Desde as coisas mais filosóficas, por exemplo, Deus existe ou não existe? Deus é um problema de cada um de nós. Ele não pode ser pesquisável. Deus não é pesquisável, não é medível. Então, Deus não é um problema científico, é um problema de cada um de nós. Isso num aspecto bastante amplo. E não adianta eu querer, numa corte, com o nosso banco de dados, estudar uma coisa na qual eu não tenho dados ali disponíveis, né? Não tenho, por exemplo, todos os antibióticos que foram feitos para uma determinada pneumonia. Então, não é factível eu avaliar se um grupo de antibióticos ele é efetivo para pneumonia associada com a ventilação mecânica, porque esses dados não estão disponíveis no banco de dados. Não é factível. Eu preciso de ver nos meus dados se eu consigo responder essa pergunta. Ela, primeiro, precisa ser factível. Segundo, ela tem que ser interessante. E esse interessante não é para o pesquisador, ela precisa ser interessante para quem vai estar envolvido em ler o teu trabalho, né? Não é uma pesquisa para diletantismo do pesquisador. Precisa ser novo, ou seja, não é ficar repetindo a mesma coisa que já está definida em outros trabalhos. Ela precisa ser ético e ela precisa, de alguma forma, não só ser nova, mas precisa ser relevante, ou seja, ela acrescenta um bit de informação que muda realmente de forma significativa o problema original, né? Algum conhecimento a mais, algum mecanismo fisiopatológico a mais que você está propondo, alguma forma de tratamento que possa modificar algum desfecho e assim por diante. Então, o objetivo da pesquisa precisa de ter finer. Significância da pesquisa. Significância da pesquisa significa que o protocolo ele precisa de estar racional, ser racional dentro do contexto científico atual. Ou seja, a pergunta que eu faço, ela faz sentido? Eu faço uma revisão na literatura e defino qual é o marco teórico. A minha pergunta faz sentido. Se ela faz sentido, é porque ela tem coerência com aquilo que está publicado, né? Tem um mecanismo fisiopatológico que pelo menos é coerente. As pesquisas que a gente fez aqui, insuficiência renal no Covid, parece que ela era relevante, ela era importante, porque alguns trabalhos tinham mostrado que os doentes com Covid desenvolviam mais insuficiência renal. Outros, os doentes com hiperglicemia. Alguns trabalhos tinham mostrado que os doentes com Covid tinham mais hiperglicemia e que isso eventualmente poderia ser relacionado com o Covid, não com a gravidade da doença. Então, você vai buscar para poder ver se isso é coerente ou não. Coerente entre o enunciado que você faz, se tem lógica ou não, e se está de acordo com o marco teórico da literatura. Se tem correspondência ou não, é o teu trabalho que vai mostrar. Mas você só vai buscar fazer o trabalho e ver se tem correspondência com fatos se houver coerência inicial, né? Você cita pesquisas pregressas, os problemas atuais e dá sustentação à questão da pergunta que você quer realizar. E esclarece como a pesquisa atual pode resolver incertezas e ser importante para a saúde clínica e para a saúde pública. Ou seja, de que forma isso pode ser relevante você obter essa informação adicional. Então, nós já vimos aí 2 elementos da anatomia da pesquisa. Aí, isso é coerente, isso tem significância, esse objetivo faz sentido, se ele tem finer, como é que eu vou testar isso? Qual vai ser o delineamento que eu vou utilizar para poder testar essa minha hipótese, de que hiperglicemia é mais comum no Covid, né? Nós vamos ver na aula de delineamento, na próxima aula, que nós vamos avaliar eixos de montagem, de controle, intervenção temporal, mas é o delineamento, vai ser um estudo de corte, vai ser um caso controle, vai ser um estudo de intervenção, vai ser um estudo de casos. O delineamento é a decisão
uma decisão importante, ela vai ter um impacto definitivo na qualidade da resposta à questão da pesquisa. Né? Uma questão como, por exemplo, hiperglicemia e Covid, ela não pode ser um experimento. Ninguém vai causar hiperglicemia para um doente, mas pode ser uma corte, ou eventualmente um caso controle. Eu pego doentes com hiperglicemia, sem hiperglicemia e vejo quem que tinha Covid ou não. Ou pego doentes que tinha Covid e quem não tinha Covid e ver quem é que vai desenvolver hiperglicemia posteriormente. Né? Então, o delineamento nós vamos ver na aula seguinte, na aula da semana que vem, que ele é um elemento importante, mas ele tem a ver com a tua pergunta, com aquilo que é factível com o teu banco de dados que você tem, com a estrutura que você tem. Né? Se é ético, não é ético induzir hiperglicemia, por exemplo, nos doentes. Então, experimental, provavelmente, é impossível de fazer. Nenhuma abordagem é necessariamente melhor que a outra, mas vai depender muito do contexto. Uma corte, um caso controle, um experimental, um estudo transversal. Perguntas importantes que devem ser respondidas. Eu vou utilizar um estudo observacional ou experimental? Controlado ou não? Prospectivo ou retrospectivo? Longitudinal ou invertido? Isso tudo a gente vai ver na sequência. Bom, objetivo precisa ser importante, precisa ser relevante, precisa ter coerência no enunciado e precisamos de utilizar um delineamento que seja possível para poder responder a tua pergunta. O quarto, quem são os pacientes que vão entrar no estudo? E os pacientes que vão entrar vai depender dos critérios de inclusão e exclusão e da amostragem. Nós vamos ter uma aula só de amostragem de pacientes, de como montar esse recrutamento dos doentes, como definir critérios de inclusão e de exclusão dos doentes que vão participar. Por quê? Porque a escolha dos pacientes que farão parte do estudo é essencial para responder a questão de uma forma válida, sem vícios. Os critérios de seleção estabelecem as características que os pacientes devem ter para poder ser incluídos. Né? Os pacientes que serão incluídos vão responder à tua pergunta. E uma vez respondida a tua pergunta, eles vão servir para você deduzir o que vai acontecer com outros pacientes que sejam semelhantes àqueles doentes que foram incluídos no teu estudo. Por isso que a pesquisa ela serve primeiro para você poder analisar os teus doentes e depois para poder fazer deduções do que estão acontecendo com doentes futuros. Então, conhecer os critérios de inclusão é fundamental. A amostragem vai estabelecer os critérios de recrutamento dos pacientes, nós vamos ver como fazer esses recrutamentos, e geralmente ela é a fase de maior negociação, de maior trade-offs, que o pesquisador tem que enfrentar. Né? De um modo geral, a gente quer todo mundo, mas todo mundo não é possível. Né? A gente vai ter que selecionar uma amostra que seja factível, que seja possível de ser estudada. Aí, quanto maior o tamanho da amostra da população, mais fácil vão ser de a gente poder obter resultados que são válidos. Mas é mais difícil fazer resultados de trabalhos com muitos doentes. É mais fácil fazer com poucos doentes. Aí eu induzo uma possibilidade de erros, por acaso, ou de não conseguir validade nos meus resultados. De qualquer forma, seleção é o quarto elemento que todo o protocolo de pesquisa precisa conter. Né? E aí, claro que você tem trade-offs. Aquilo que é mais fácil de ser feito gera menor qualidade. Né? É muito, né? A relação geralmente é assim, né? Aquilo que tem mais qualidade é mais difícil de fazer. Aquilo que é mais fácil de fazer gera pior qualidade. Né? Essa relação nem sempre é assim, às vezes ela é assim, mas enfim, eu tenho que fazer decisões daquilo que eu posso fazer para poder ter a melhor qualidade, mas ao mesmo tempo que eu consiga fazer. Né? O teu ambiente, a tua estrutura pode fazer para poder gerar esses resultados. Quinto elemento de um protocolo de pesquisa são 6. E o quinto elemento é como é que eu vou fazer a aferição das variáveis. Né? Seja no estudo prospectivo ou no estudo retrospectivo. No estudo prospectivo, eu vou montar um protocolo e vou anotar os dados. No retrospectivo, no histórico, eu vou ver os resultados que já estão anotados no nosso banco de dados.
Aí eu vou buscar acurácia e precisão, nós vamos ter uma aula só para poder avaliar a aferição das variáveis e como garantir a acurácia e precisão dessas variáveis. Ele estabelece quais variáveis serão aferidas, em geral um ou mais fator de estudo, um ou mais desfechos. Né? É sempre uma relação entre duas variáveis, pelo menos. A pesquisa ela se faz de uma forma quantitativa. Né? Nós estamos falando de pesquisa clínica, nós estamos falando de pesquisa clínica com os nossos doentes, e ela é uma pesquisa quantitativa que leva em consideração variáveis que são aferidas, que são e que a gente precisa de ter isso de uma forma muito clara de como comparar essas variáveis. Nessa busca, eu vou repetir essa palavra várias vezes, né, de que a aferição de variáveis ela precisa ser obsessiva, compulsiva, né, com a qualidade dos dados. Né, que aqueles dados que são anotados realmente eles representem aquilo que nós estamos medindo, que nós estamos aferindo. Então, ela estabelece quais variáveis são aferidas, em geral, um fator no estudo e os desfechos, a ordem de aferição dessas variáveis, para poder obedecer o eixo de montagem do delineamento, e a obsessão por acurácia e precisão. Vocês vão ver que acurácia e precisão no dicionário elas são sinônimos, mas aqui elas são muito diferentes. Acurácia é se um dado é verdadeiro ou não, e preciso é se um dado é confiável ou não. Confiável é uma coisa, verdade é outra coisa. Né? Mas nós vamos ter uma aula só de aferição de variáveis para poder avaliar isso. E o sexto elemento, que toda anatomia de pesquisa, todo protocolo deve conter, é a análise estatística. Que você define a priori como é que você vai fazer essa análise. O pesquisador precisa desenvolver planos a priori de como realizar o estudo e também como interpretar os dados. E essa interpretação estatística envolve muitos desses elementos que estão aí. Qual a hipótese testada, quais os testes, qual o tamanho da amostra e o poder da pesquisa, e quais as medidas de efeitos que serão aferidas e serão apresentadas. Incidência, risco relativo, sensibilidade, taxa de cura, número necessário para tratar, o NNT, taxa de mortalidade, as curvas de mortalidade e assim por diante. Então é assim que se monta um protocolo de pesquisa. Não sei se vocês perceberam que o protocolo da pesquisa ele está montado em cima do método hipotético dedutivo de resolver problema. Porque o método hipotético dedutivo de resolver problemas é que nos guia na busca de resolver um problema clínico que a gente tem, de um problema pessoal que vocês têm, ou de um problema metodológico, científico que eventualmente vocês querem responder. Não tem como escapar. Esse protocolo de pesquisa ele pode gerar vários protocolos subjacentes. Um resumo da pesquisa, isso a gente faz toda hora, isso vocês vão aprender a fazer aqui na pesquisa clínica. Né? Vocês estão sempre fazendo isso, vão ter que fazer a apresentação disso nas reuniões de terça, de um modo geral, comigo, com o pessoal da pesquisa. Esse resumo da pesquisa é uma, duas páginas que você delineia a pesquisa. Ela é o resultado de um brainstorm inicial e serve de checklist para poder lembrar os componentes da pesquisa. Um protocolo de estudo é quando você vai fazer uma pesquisa daí mais extensa, que não é só uma apresentação num congresso, por exemplo, mas é principalmente quando você vai fazer uma apresentação de um projeto para uma banca de mestrado, por exemplo, uma banca de pós-graduação ou, eventualmente, um financiamento. Aí ele já é um resumo que vai de 5 a 25 páginas, é o principal documento da pesquisa, estabelece toda a lógica e a sequência da pesquisa. Se você tiver que mandar o teu protocolo, por exemplo, para poder ser aprovado por um comitê de ética e pesquisa, ele vai ser mais extenso e vai ter que levar em consideração um número maior de variáveis. E, eventualmente, um manual de operações. Principalmente para o nosso trial, quando nós fizemos o trial nos doentes com Covid, a gente teve um manual de operações, né? Qual vai ser a tarefa de cada uma das pessoas envolvidas. Né?
Então, tem instruções específicas, procedimentos, questionários desenhados para poder assegurar a uniformidade e padronização da coleta de dados para controle da qualidade. Então, tudo começa com o protocolo, começa com aqueles 6 elementos e você vai ampliando esse documento dependendo da tua finalidade. Ok? Para poder terminar essa parte, quais são as atitudes que são importantes para um pesquisador? Que vai aplicar um método hipotético dedutivo para poder resolver um problema científico e vai colocar isso num protocolo de pesquisa contendo pelo menos aqueles 6 itens. E que o pesquisador ele precisa ter domínio da literatura, né? Ele precisa saber daquilo que ele está falando, ele precisa ter feito uma revisão bibliográfica e dominar, consequentemente, o marco teórico a respeito daquele assunto. Ele precisa estar alerta para novas ideias e técnicas, ele precisa ter uma atitude cética, né? O pesquisador que tem certeza, dança. O pesquisador ele tem que estar sempre achando que tem alguma coisa que não está boa. Uma coisa que precisa ser melhorada, precisa ser consertada. Ele tem que ter uma observação cuidadosa dos pacientes ou dos seus dados. Ele é uma fonte de inspiração permanente, né? Porque ele não trabalha sozinho, ele trabalha com outras pessoas, né? Se as outras pessoas que estão trabalhando junto com ele, os estatísticos, coletadores de dados, as outras pessoas que estão, de alguma forma, escrevendo, se as outras pessoas sentem de que você está desanimado com o teu projeto vai desandar, provavelmente. Precisa ter criatividade para poder resolver problemas. Nós estamos toda hora com problemas. A gente faz um belo de um protocolo e a hora que você começa a andar, você começa a perceber quantos defeitos tem, né? O nosso bendito banco de dados. Como ele tem dados faltantes, missing datas, coisas que precisam ser resolvidas ao longo do caminho. Às vezes a gente tem que diminuir o tamanho da amostra dos doentes ou diminuir o tamanho das nossas perguntas, né? Porque nem todas elas podem ser resolvidas à medida que a pesquisa vai se encaminhando. E precisa ter resistência, tenacidade. Acho que isso vocês, principalmente na época do Covid, demonstraram ter aos montes, né? Mas a pesquisa é uma outra coisa, né? É a coisa da mesa, do computador, da noite mal dormida, né? Não é a mesma coisa que atender doentes. É uma coisa do contabilista, da planilha de Excel, maldita, né? Das contas, dos cálculos, dos gráficos que não saem, enfim. Mas são esses atributos que de alguma forma caracterizam um bom pesquisador. A tentativa é sempre buscar a causa de alguma coisa, gente. Né? Sempre. É sempre uma relação de pelo menos 2 variáveis. Um fator estudo e um efeito clínico. Fator estudo e um efeito clínico. Vai estudar a hiperglicemia. Se a hiperglicemia é o efeito clínico, qual era o fator estudo? É a idade. É o sexo. É a PCR. É a infecção intercorrente, de que forma essas variáveis estão relacionadas com aquele desfecho. São sempre 2 coisas. A pesquisa clínica é sempre uma tentativa de associar 2 variáveis. E os pré-socráticos já faziam isso muito bem, né? Tales de Mileto não dizia que na frente de um fenômeno a ser explicado, você busca o seu efeito. Um fenômeno a ser explicado, isso era o efeito. Aí você vai buscar qual é a causa disso. Quando ele descobria a causa, aquilo era o efeito. O que tinha causado aquilo? Quando ele descobria a causa desse efeito, que era a causa desse outro efeito, ele descobria que essa daqui também precisava de uma outra causa. Para cada uma das causas, a gente tem sempre uma pergunta, né? O que está causando aquilo, né? Da hiperglicemia.
é a PCR aumentada? É a PCR aumentada. De que forma a PCR aumentada pode causar hiperglicemia? O que está causando essa PCR aumentada? É a inflamação aumentada? É a infecção intercorrente do doente? É o corticoide? Para os pré-socráticos sempre tinha uma causa primordial, né? Para Tales de Mileto era a água, né? E para nós, a gente sempre cai na maldita inflamação nos doentes críticos, né? Sempre parece estar causando. E a epidemiologia clínica é sempre uma tentativa de buscar nessa relação entre hospedeiro, agente, as manifestações clínicas, a exposição a agente etiológico, sinais e sintomas e desfechos, é sempre uma busca constante dessa relação de causa e efeito. Em estudos que nós vamos ver, ou é estudo de etiologia, ou é estudo de diagnóstico, ou estudo de prognóstico, ou estudo de intervenção. Sempre uma relação entre um fator em estudo e um efeito clínico. E nessa evolução nós vamos buscar qual é o melhor delineamento para poder resolver a questão, né? A etiologia com fator de risco e doença, eu posso pegar os doentes com fator de risco e avaliar quem tem a doença. Corte. Ou peço os doentes com doença e vejo atrás quem é que tinha o fator em estudo. É um caso controle. Ou no mesmo momento, quem tem o fator em estudo e quem tem a doença. Um estudo transversal. É sempre uma relação entre essas duas variáveis. Mas eu vou deixar para a gente poder ver o delineamento na aula de delineamento que vai ser na próxima quarta-feira. Tá bom? Era isso que eu tinha para poder falar sobre a anatomia da pesquisa, sobre os 6 elementos que precisam conter em todos os protocolos, na ideia de que esse protocolo ele está subjacentemente fazendo a aplicação do método hipotético dedutivo de resolver problemas. Obrigado.